Último bloco, Brasil Cristão, desta noite de quinta-feira. Você que nos acompanha, que está chegando aí pela primeira vez, está vendo a bancada. Todas as quintas-feiras o Brasil Cristão é catequese. O Brasil Cristão, ele é bem dinâmico, minha gente. Segunda-feira tem grupo de oração, terça-feira nós temos o assunto da atualidade. Um dia na semana só que nós dedicamos a falar da atualidade, das coisas que estão acontecendo no mundo, iluminamos isso com a doutrina. Aí na quarta-feira nós geralmente falamos também de caminho espiritual ou da vida de um santo, de alguém que deixou um legado. Ontem foi sobre foi renovação carismática. Exatamente. E o mundo pós-moderno. Quinta-feira, catequese, doutrina da igreja, e sexta-feira nós também falamos sobre um caminho, uma via espiritual. Amanhã nós vamos falar, por exemplo, sobre o Halloween. Mitos e verdades. Mitos e verdades. Então, presta atenção que o programa de amanhã vai ser Halloween amanhã no Brasil Cristão, não é? Vamos continuar, então? Como é que a gente encerra aqui agora porque nós vamos ter que continuar essa catequese na próxima quinta-feira, né? Não deu pra gente falar nem a metade daquilo que a gente preparou. Claro, você que está em casa, perceba que nós estamos aqui fazendo uma demonstração de que a vida carismática, ela sempre existiu na igreja. Não em forma de um movimento, ela é mais uma expressão, não é? Um modo de ser cristão do que um grupo ou um segmento propriamente dito. Sim. Então, ao longo da história, sempre existiu pujança carismática. Essa era a palavra que eu estava procurando. Por isso que nós chamamos de via carismática. Ou seja, há um caminho, uma via, que liga o domingo de Pentecostes até o dia de hoje, sem parar. Só que tem um momento que esse caminho está com um pouco mais de paralelepípedo, aqui está um pouco mais de terra, aqui está um pouco mais de asfalto, às vezes ele sobe, mas o caminho é ininterrupto. Então há uma via carismática do início ao fim. Não existe essa ideia de que os carismas sumiram, os carismas desapareceram. Não. As coisas elas podem ter mudado de forma. Tá? A via carismática pode ter mudado de forma, mas ela não mudou a sua substância. Sempre existiu vida carismática na igreja. E aí eu comecei, né, no bloco anterior, falando sobre essa ressurreição. Aliás, ressurreição não porque não morreu. Esta transformação, ou seja, mudança de forma da via carismática. Isso é muito próprio do Espírito Santo. Tá? Se você observar a história da igreja, você vai observar que existe um comportamento do Espírito para com essa via carismática, para com a igreja. E não é errado dizer o comportamento do Espírito. O Espírito é uma pessoa divina. E como toda pessoa, ele fala, ele age, ele se comporta. É uma pessoa. O Espírito Santo, ele olha para a igreja e vê quando algo que tinha uma finalidade, de alguma forma se vê limitada a cumprir a sua finalidade, então ele cria novos meios para revitalizar a sua igreja. Então, veja, o dom de Deus é como uma água, né? Está vendo a água? Agora, água para ser recebida precisa de um recipiente. Aqui eu tenho um copo, você tem um jarro, certo? Você pode ter uma bacia. Então, o dom de Deus é como a água, né? Água viva. Só que toda vez que nós recebemos a água, nós precisamos colocar a água no recipiente, senão nós não podemos usufruir. Esse recipiente é o que nós chamamos de instituição, hierarquia. Todas as vezes que na história do cristianismo se tentou viver uma pura água, né? um puro espiritual, sem nenhuma instituição, isso nunca deu certo. Exato. Porque onde nós vamos receber, né, entende? Conter, não conter no sentido de prender, conter no sentido de possuir, acomodar. Né? Acomodar, essa é a palavra boa, de receber. Então, o copo institucionaliza a água, mas a instituição está a serviço da água. Um copo vazio não serve para nada. Se eu tiver um copo com tampa e o vidro todo... Bom, então aí a instituição, ela perde a razão de ser. E o que acontece ao longo da história é que nós, por sermos humanos, ou seja, as nossas instituições,
As nossas organizações, elas correm o risco de irem pouco a pouco, né? Como muita mão no copo de água vai tirando o gelo dele, né? E o que era uma água fresca vai virando uma água quente e ninguém mais quer tomar, porque é muita mão. Então, ao longo dos séculos, isso vai acontecendo. Nós tínhamos uma igreja urbana, né? Comunidades nas catacumbas, nas casas, sempre nas cidades. Ali havia um grande fervor, um grande manifestar de carismas. Quando isso foi esfriando, né, vieram as novas comunidades monásticas. Mas com o passar dos anos, dos séculos, também as comunidades monásticas foram sofrendo, eu diria assim, uma corrupção nos usos, nos costumes. E aí depois, que nós vamos ver em outro programa, porque hoje não vai dar tempo, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele sempre vai encontrar um meio e ele vai criar novas condições para que a via carismática permaneça pulsando na igreja. É sensacional, né? É linda a nossa igreja, minha gente, maravilhosa. Acabou, minha gente, acabou já, rapidinho passou. Obrigada pela sua audiência. Amanhã nós voltamos então e vamos bater aquele papinho sério sobre Halloween, não é? Todo mundo aí, de repente, se preparando, vai deixar de se preparar ou e vai conhecer mais um pouco. Até amanhã, minha gente. Fica com Deus, Padre Fernando. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde e vos livre de todos os males. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até amanhã, gente. Até amanhã.